comigo a sua Bíblia em Cantares, capítulo 5, versículo de número 5. Cantares, capítulo 5, versículo 5. O texto fala sobre a demora da esposa para abrir ao seu amado e então a perda da comunhão. Cantares, capítulo 5, versículo 5. Amém? E eu me levantei para... Todos abriram? E eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma sobre as aldravas da fechadura. E eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou, busquei-o e não achei, chamei-o e não respondeu. Amém? Podem vos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. O texto de Cantares que você leu fala de uma igreja, vamos trazer assim para a nossa situação contemporânea, uma igreja que começa a colocar obstáculos e obstáculos e obstáculos para uma comunhão mais estreitada com o Senhor Jesus. Uma igreja legalmente pertencente ao Senhor Jesus, mas que cria-se obstáculos para uma comunhão mais estreitada. Nós precisamos crescermos dia após dia nessa comunhão com o Senhor Jesus, para que o meu e o seu coração possam desfrutar dos benefícios desta comunhão, que é, entre elas, libertação, graça, favor, amor, felicidade, alegria, satisfação. Quando nós nos achegamos ao Senhor, isso custa. Isso custa. Isso custa. A comunhão tem preço. Ela custa. Ela custa horas, ela custa tempo, ela custa vida, ela custa sacrifício e ela custa abnegação. A comunhão custa. Mas quem de nós estamos, não digo preparados, porque todos nós estamos preparados, porque o caminho foi aberto, o véu foi rasgado. Quem de nós estamos dispostos a pagar esse preço, de encontrarmos o Senhor, de termos este encontro, porque Ele veio, agora é a nossa hora de irmos. Ele veio, Ele desceu até nós, para que nós pudéssemos ter condições de irmos até Ele. Mas o preço que nós temos que pagar é ínfimo e diminuto diante de tudo aquilo que foi feito tanto por mim e por você. E eu quero acentuar em você nesta noite uma ótica muito importante, onde você pode encontrar o Senhor Jesus em alguns fatos que aconteceram em algumas pessoas. Eu quero que você abra comigo em Lucas 22, versículo 62. Hoje nós vamos buscar o Senhor Jesus, e vamos buscá-lo, e vamos enxergá-lo. Você já procurou Jesus na sua vida? Já? Você já procurou Jesus na sua vida? Você busca aquilo que ainda não tem, e contempla aquilo que já alcançou. Você já procurou Jesus, por exemplo, nas suas lágrimas de arrependimento, nas suas lágrimas de quebrantamento, depois de uma falha, depois de um erro, depois de um deslize, depois de um aviso prévio, e mesmo depois desse aviso prévio, a queda, depois de uma ignorância tão débil, tão frágil, sustentada sobre uma vaidade, sobre uma aparência. Aí você olha e diz, mas pelo amor de Deus, como é que eu pude viver numa ignorância que era sustentada por uma vaidade, por uma arrogância e por uma soberba? Então você se depara com a sua realidade e você chora amargamente dizendo, Deus, como eu pude? Você consegue enxergar Jesus e vê-lo no seu arrependimento? Quantas vezes temos nos arrependido, irmãos? Será que o arrependimento tem estado oculto dos nossos olhos, distante dos nossos corações?
Sendo que todos os dias o arrependimento deve ser uma prática. Quando Tiago escreve que nós devemos confessar as nossas misérias com choro e lágrima, ele estava falando de arrependimento. Será que nós temos feito uso adequado do arrependimento? Será que nós temos nos arrependido, por exemplo, hoje, no final deste dia? Não pelas coisas que fizemos, mas por aquilo que deixamos de fazer. Não por aquilo que fomos, mas por aquilo que nós deixamos de ser. Será que nós temos nos arrependido? Quem sabe se você se arrependesse no dia de hoje por algo que na sua ótica é ínfimo e pequeno, lá na frente você não teria que se arrepender de um tombo grandioso. Será que hoje arrependimento daquilo que roubamos do Senhor, do tempo? Será que hoje arrependimento de palavras ociosas, de julgamentos que não deveríamos ter dito? Será que hoje arrependimento de pensamentos que trouxemos para a nossa mente, poluindo o nosso coração, sabendo que vamos ter que viver com aquilo no dia seguinte? Porque todas as vezes que sua mente, seu coração compactua de coisas negativas, isso degenera a sua alma e você viverá com aquilo no dia seguinte, no mês seguinte ou no ano seguinte. Será que nós temos nos arrependido, por exemplo, de duvidarmos do Senhor, de não crermos no Senhor necessariamente? Será que nós temos nos arrependido de não termos sido gratos no final do dia ou até durante o dia? Será que nós temos nos arrependido adequadamente, onde o nosso coração encontra em Deus o quebrantamento necessário? Como um povo pode ser quebrantado se não for arrependido? Será que achamos que o arrependimento é um lapso que acontece em nossas vidas uma vez ou outra? Não, o arrependimento é uma prática diária. Todos os dias nos arrependemos daquilo que fizemos e daquilo que não fizemos, da maneira que somos ou da maneira que nós deveríamos ser e não somos. O quantos de nós temos nos arrependido diariamente? Você tem encontrado Jesus no seu arrependimento? Você sabe o que acontece com pessoas que não se arrependem? O coração se endurece. Ele começa a se achar cheio de razões. Ele começa a se achar o dono da vez, da bola. Ele se acha o certo, o correto. Ele se acha o inabalável. A falta de arrependimento endurece o coração. E o arrependimento deve ser uma prática diária, onde nós chegamos diante de Deus e tudo é desnudado aos nossos olhos. E pelos olhos de Deus nós conseguimos contemplar aquilo que existe dentro de nós. Temos inúmeras razões para nos arrependermos. E a palavra do Senhor nos diz que Pedro se arrependeu e chorou amargamente. E eu vejo Jesus no arrependimento de Pedro. Eu vejo Jesus que convence. Eu vejo Jesus que fala. Eu vejo o Senhor Jesus que traz para perto, que tem os seus braços abertos. Nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Senhor não dará. Será que nós temos tido os braços do Senhor ao nosso redor, porque nos chegamos diminutos, apequenados e convencidos da nossa humanidade, da nossa pequenez? Quem de nós temos praticado esse exercício salutar e salvífico para a alma? Se Tiago diz que eu tenho que chorar, que eu tenho que transformar um pouco da minha alegria, um pouco da minha festa em pranto, em choro, isso é salutar e salvífico para a minha alma. Que tanta necessidade que o crente tem de sorrir, hein? Que tanta necessidade que o crente tem de estar bem, de conforto. Qual o problema com o sofrimento? Qual o problema com as lágrimas? Qual o problema com o arrependimento? Qual o problema com o quebrantamento? Isso é salvífico. Em uma geração pervertida e comprometida como essa, com o pecado, com a carne, com o eu, com o egocentrismo, é necessário que voltemos às nossas raízes, que pratiquemos aquilo que nos é recomendável, que nós possamos olhar para as nossas misérias diariamente, pois não são poucas, e confessá-las diante de Deus, para que Satanás não tome posse delas. Afinal, meu irmão, ninguém aqui é estrela, ninguém é perfeito.
Todos nós temos inúmeros motivos para chegarmos diante do trono dele e dizermos: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Hoje eu poderia ter, ontem eu poderia ter tido. Senhor, eu me arrependo. Olha para dentro de mim, tudo que eu tenho contemplado, tudo aquilo, Deus, que eu tenho permitido ser sustentado na minha vida. O arrependimento é salvífico, o choro é salutar para a alma. Por isso Jesus diz: bem-aventurados que choram. José foi o homem mais forte da Bíblia, e foi o homem que mais chorou. Dizem que homem não chora, é verdade. Homens como Sansão não choram, não oram. Homens como José, que amam a Deus, choram, choram. Choram aos pés do Senhor, se derramam, se quebrantam, são apaixonados pela santidade de Deus, são apaixonados pela presença de Deus. Existe uma chama dentro de cada um de nós que precisa aumentar a sua proporção, seu lugar, para que nós possamos viver o arrependimento, porque eu vejo Jesus no seu arrependimento, você vê Jesus no meu arrependimento. Jesus está no arrependimento, meu irmão. A Bíblia diz em Lucas 22, 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você já arrependeu-se de não ser o pai que você deveria? Chorando diante do Senhor, ou ser a mãe que você deveria e não é? Ou o filho? Dizendo: Senhor, perdoa-me, ensina-me. Eu não falo de um arrependimento de algozes, onde você massacra a sua alma. Eu falo de um arrependimento verídico, onde a sua amargura sai e as suas lágrimas se tornam amargas, porque você está expurgando, porque você está colocando para fora tudo aquilo que está te matando por dentro. Esse é o objetivo das nossas confissões, esse é o objetivo do nosso derramamento, é arrancarmos aos pés do Senhor aquilo que nos está matando pouco a pouco. Situações que têm sido vividas dentro de crentes que não são expostas na oração, que os faz omissos, pecadores, prostitutos, adúlteros. Por quê? Porque não se confessa, porque não se coloca para fora, porque não se fala com Deus, porque não fala com o Senhor de suas carências, de suas mazelas, de suas misérias. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já disse isso, eu vou repetir. Todas as suas misérias e mazelas que não são colocadas diante de Deus, Satanás vai capturá-las e transformá-las em pecado, e esse pecado vai gerar a morte, e se não houver arrependimento haverá condenação. Todas as suas mazelas e misérias que não são colocadas diante de Deus, em forma de necessidade, de carência, em forma de ferida, Satanás vai possuí-las por falta de santidade e consagração, e ele vai fazer com que você peque. E ele vai endurecer seu coração, e você não vai encontrar o caminho de volta. Pedro chora, e eu vejo Jesus no arrependimento de Pedro. Lucas 23, versículo 26. Eu vejo Jesus no socorro de Simão o Cirineu. Nós crentes, nós somos ignorantes ao quadrado. Todos nós. As pessoas acham que ajudar uma pessoa é fazer o papel dela, é fazer aquilo que ela deve fazer e ajudar pessoas e socorrê-las. Não é isso. Eu quero falar neste momento, não tenho tempo para explicar o que seria uma ajuda, mas eu quero falar que eu vejo Jesus em pessoas que são como Simão, o Cirineu, que ajudam outras a carregar a cruz. Às vezes a sua cruz fica um pouco pesada. E às vezes você vê Jesus num olhar, e você vê dentro de uma pessoa desesperada, e você olha e você vê Jesus. E aquela pessoa não precisa que você carregue a cruz por ela, mas você só precisa dar uma mãozinha. E hoje nós estamos em falta de pessoas como Simão o Cirineu,
que não participou de nenhuma daquela situação da crucificação, do julgamento. Ele estava no campo trabalhando. E quando ele volta do campo, os soldados o veem e o faz. Jesus cansado do julgamento, ferido, machucado, caindo. E se coloca a cruz nos ombros de Simão. E Simão ajuda Jesus a carregar a cruz. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você tem visto Simão por aí? Pessoas que te ajudam a carregar a cruz. Pessoas que conseguem olhar dentro dos seus olhos. E eles não olham para os seus erros, não olham para as suas falhas, não olham para aquilo que você fez ou deixou de fazer. Mas simplesmente enxerga alguém que está precisando de ajuda. Hoje as pessoas carecem de ajuda. As pessoas carecem de socorro. As pessoas precisam só de uma mão sua. Só isso. De uma direção, de uma palavra, de um abraço, de um conforto. Mas nada que você faça para se promover. Porque hoje nós temos muitos alpinistas cristãos que fazem coisas para se promover. Isso é ridículo. Porque eles se enganam a si mesmos. Suas obras são palha e no fogo vai ser destruído. Não. Mas que seja verdadeiro, entende? Que seja no secreto, no íntimo. Que seja algo que você consiga enxergar e ver. Que seja algo que você esteja junto. Que seja uma palavra que seja, mas que ela venha do Espírito. Nós conseguimos enxergar Jesus em Simão. Em pessoas que conseguem ajudar pessoas a carregar as suas cruzes. Você já teve alguém que esteve do seu lado e deu uma mãozinha para que você conseguisse ajudar a sua cruz a carregá-la? O porquê hoje, como cristãos, salvos, remidos, tirados de onde? Perdoados do quê? O porquê temos pedras para tirar? O porquê a primeira coisa que fazemos ao olhar para uma pessoa é acentuar aquilo que não concordamos nela, pelo amor de Deus. O que acontece com a igreja? Pessoas que têm o prazer, e suas conversas favoritas é falar das outras pessoas. Você não consegue cortar um assunto? Alguém olha para alguém passando e faz um comentário para você. Essa pessoa é tão de mal com a vida, não é? Parece que é tão sofredora. Custa você cortar o assunto e dizer: você acabou de ver, de contemplar uma das pessoas mais fortes desta terra. Custa você acentuar aquilo que sabe. A sua omissão é pecado. A sua omissão é pecado. Gente que gosta de falar de gente é medíocre. Somos postos como um corpo para que ajudemos uns aos outros. Não olhemos para os outros. Olhemos para cada um de nós. Cada um de nós. Sabe o que atrai espíritos de miséria para as famílias? Quando nas cozinhas ou nas salas, onde se reúne a família, onde se fala da sogra, do sogro, do primo, do cunhado. As pessoas não sabem que isso empobrece financeiramente a família e traz enfermidade. Pessoas que o assunto delas é da vida dos outros. É impossível que a miséria não entre. É impossível. É impossível. Que a sua casa seja um lugar onde o Espírito Santo seja bem-vindo. Que as suas conversas falem de Jesus. Que tudo aquilo que você fizer uma conotação seja positiva, e se não puder, cale-se. Mas que nós não falemos de uma maneira negativa e nem fiquemos observando para poder pescar aquilo que é ruim dos outros. Isso é pobre. Nós somos crentes ou não somos? Hein, irmãos? Hein? Somos ou não somos? Por que ao invés de você não falar de alguém, você não fale para essa pessoa do amor de Jesus, da graça de Jesus, da mão dele protetora, ajudadora, do socorro dele. E eu quero dizer uma coisa para você.
Cuida da sua vida. Sua vida está precisando de cuidados. Cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida dos seus assuntos, cuida de você. Isso é uma peste, que é um câncer que disseminou no meio do povo de Deus, pessoas falando de pessoas. Você olha para Simão Cirineu e você o vê ajudando Jesus a carregar a cruz. Se você não tem ombro, não tem mão, não tem força para ajudar o seu irmão a carregar a cruz dele, não a torne mais pesada com o seu comentário, com a sua opinião, que é infernal. Se você não pode ajudar alguém, não atrapalhe a vida dele. Não faça isso. Somos filhos de Deus e amamos as pessoas como elas são. Qual é o problema? Se você tem problema de amar as pessoas como elas são, com todo o seu pacote, defeitos, qualidades, é porque você não está bem com você mesmo. Quando você está bem com você mesmo, todo mundo está bem. Todas as coisas são puras para os puros. Está tudo bem. Qual é o problema? Se ele tem defeito, ele tem um Senhor, e é o Senhor quem vai moldá-lo. Isso é cruz, isso é arrependimento, isso é conversão. Entende? Consegue entender? Aprende a deixar para lá, aprende a virar a página. Santifica os teus lábios. Tudo que você fala volta contra você. Pelo amor de Deus, tenha um pouco de cuidado com respeito àquilo que você vai enfrentar. Guarda a sua boca do mal. Você quer ter dias bons lá na frente? Guarda a sua língua do mal. Guarda a sua língua do mal. Guarda a sua língua do mal. A Bíblia diz em Lucas 23, versículo 26: E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram na cruz as costas para que a levasse após Jesus. Diga, eu vejo Jesus aqui. Eu vejo Jesus quando você ajuda seu irmão a carregar a cruz dele. Eu vejo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você que te empobrece muito. É você ter apenas poucas amizades. Quanto mais amizades você faz, mais você conhece Jesus. Porque Jesus está em todos nós, de uma forma diferente. Eu vejo Jesus em uma pessoa de uma maneira, no outro de outra, no outro de outra. E assim eu vou conhecendo o meu Senhor. Eu vou conhecendo as obras dEle. Eu vou conhecendo o que Ele faz, o que Ele gosta. Eu vou conhecendo o que Ele está trabalhando, no que Ele está fazendo. Aí você fica num grupinho de 2, 3, aqueles que já estão acostumados com os seus defeitos, que não te corrige, isso e aquilo outro. Isso é prejudicial e nocivo no corpo. Ajude pessoas a carregar a sua cruz. Você pode fazer isso. Mas eu vou dizer uma coisa, se você fizer isso por vaidade, não faça. Não faça. Existem pessoas que são tão vaidosas ao extremo e fazem isso por vaidade. Terceiro ponto, Lucas 23, versículo de número 40. Eu vejo Jesus, quando eu olho para este ladrão, e ele, de uma forma maravilhosa, aceita e recebe a oportunidade que tinha naquele momento. Ele olha para Jesus e o recebe como Senhor e Salvador. Eu vejo Jesus quando vejo pessoas inteligentes. Diga para o seu irmão. Você sabia que daqui a pouco o céu iria escurecer e ele não poderia mais se arrepender e nem aceitá-lo? Pessoas inteligentes que recebem inúmeras oportunidades da parte de Deus de crescer, de amadurecer, de melhorar, de arrepender, de mudar a vida e entram por essas portas. Eu vejo Jesus naqueles que abrem o coração para oportunidades únicas. Haviam 2, ele foi o único. Que olha para Jesus e diz assim para o companheiro: tu não te intimidas e não teme, nós por justa causa estamos aqui, mas ele é inocente. E ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Aquele moço, ele foi alguém que fez algo por sua eternidade. Você é inteligente não quando você faz coisas para a sua vida terrena, onde você passará por causa dessas atividades a sua eternidade no inferno. Você é inteligente quando você faz coisas para a sua eternidade. Aí sim, eu te digo, você é inteligente. Você é inteligente. Por quê? Porque você está usando, como Jesus explica na parábola do mordomo, usando os bens terrenos para acumular bens celestiais. Usando bens terrenos para granjear coisas celestiais. Você é inteligente quando você usa esse mundo, quando você usa essa terra, quando você usa suas oportunidades, seu dinheiro, sua graça, o poder que Deus tem te dado para granjear para a eternidade. Você é inteligente. Esse ladrão foi inteligente. Ele não olhou para Jesus e disse como o outro: se tu és o Cristo, tira-nos daqui, tira o Senhor e tira a mim também. Não, ele não pensava nada disso. Ele dizia: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Inteligentes são aqueles que fazem para a sua própria eternidade. Você é inteligente? Hein? Você é inteligente? Jesus explicando diz: não granjeeis bens para esta terra, granjeeis bens para a eternidade, onde a traça e a ferrugem não consomem. Hein? Você tem sido inteligente em aproveitar oportunidades únicas para amar, perdoar, ajudar, socorrer, fazer o que ninguém pode, você faz. Oportunidades únicas, onde um passa de largo, o outro passa de largo, mas você diz assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, pode me ensinar que eu faço. Inteligente é esse. A Bíblia diz em 40, respondeu porém o outro: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Daqui a pouco o véu se rasga, tudo escuro. Acabou a oportunidade dele. Ele teve minutos para fazer o que fez. Não pediu para descer da cruz, não pediu para que não sentisse dor. Ele pediu para a eternidade. O que você tem granjeado? Será que nós podemos encontrar Jesus na sua inteligência com respeito às oportunidades que Deus tem te dado de servi-lo, de amá-lo? Hoje nós temos vivido um tempo de paralisia, onde os crentes não querem mais servir, não querem mais trabalhar, são preguiçosos, fazem tudo de mau grado, de mau gosto, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é impossível. Quarta questão, Lucas capítulo 23, versículo 50. Eu vejo Jesus em José, senador. José era de Arimateia, e Mateus também fala, e João sobre Nicodemos, que aqui estava. Eu vejo Jesus quando vejo pessoas com privilégios humanos e mundanos e seculares, mas saindo dos seus pedestais, saindo de suas posições e entendendo e sendo eficiente para o reino. Você sabia que você vai ter que dar conta de toda a sua mordomia? O crente que foi juiz e não fez nada pelo reino. O dentista que recebeu de Deus o talento, o médico, o professor, o magistrado, enfim, todas as pessoas que receberam de Deus, porque tudo vem de Deus. Todas as pessoas que receberam qualquer tipo de talento no mundo, veio de Deus. E não fizeram bom uso disso para o reino, terão que dar conta diante do Senhor.
Quantos magistrados estarão no inferno, que deveriam fazer justiça ao órfão, justiça aos necessitados, e não fizeram? Quantas pessoas que poderiam salvar vidas, quantas pessoas que poderiam ajudar e não fizeram? Eu vejo Jesus nas pessoas que Deus lhes deu a graça de serem prósperas e fazem de sua prosperidade objetivo para o reino. Esse senador compra os lençóis mais finos e caros e provavelmente continuou ajudando no ministério do Senhor Jesus. E ele, Nicodemos, compra as maiores especiarias, provavelmente da Índia, que na época eram as mais raras. E ele unge o corpo de Jesus. Um senador. Não participou do concílio, não participou da contrariedade contra Jesus. Ele era um discípulo de João. João diz, José era um discípulo de Jesus. Um senador discípulo. Quando ele se converteu, os discípulos não nos informam qual foi a mensagem. Não sabemos qual foi a parábola que trouxe convicção. Aí você olha, essas pessoas que dizem assim, eu não me converti e eu tenho dificuldade de seguir o evangelho porque eu sou rico, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou uma pessoa muito intelectual, porque eu sou graduado. Mentira! Porque o coração do intelectual, do ignorante é o mesmo, as necessidades nossas são as mesmas. Todo mundo está no pecado e a condenação é inevitável. Todos nós carecemos de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. E eu vejo Jesus em pessoas que deixam os seus pedestais e entendem que são instrumentos no reino de Deus. Agora você vê crente que chega dentro da igreja. Se ele é policial, se ele é magistrado, se ele é rico, se ele tem 3 ou 4 diplomas, ele chega, não como um ser humano, não como uma ovelha, não como um coração. Ele chega cheio de pompa, querendo tapete vermelho. O único tapete vermelho aqui é o sangue de Cristo. A única vermelhidão que existe em todos nós é o sangue de Cristo, que nos faz todos participantes de uma mesma graça, de um mesmo governo, de um mesmo perdão. Aqui não somos estrelas, somos seres humanos carentes da graça e da glória de Deus. Se Deus te deu o que te deu, é para o reino, é para que você converta isso ao reino. Não entendestes? Lucas capítulo 23, versículo 50, e eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Ele usa dos privilégios que ele tinha, do acesso que ele tinha ao governo, e pede o corpo de Jesus. E você vê pessoas, isso é de doer o coração, pessoas que podem ajudar as outras, os seus irmãos da igreja, mas eles não podem macular sua profissão, eles não podem ficar mal, eles não podem ir para o céu. Eles não podem. No reino, você é só mais um, ajudando o outro, e todos nós sendo mais um, formamos um só em Cristo Jesus. O seu talento só vai reverberar para você algo, para a sua eternidade, se você usá-lo no reino, para o reino. E ele chega para Pilatos e pede o corpo de Jesus, e Pilatos devia favores a José, e então ele dá o corpo de Jesus, e a Bíblia diz assim, havendo tirado, envolveu num lençol com muito carinho e pô-lo no sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda o havia sido posto. E era o dia da preparação. Ele compra um sepulcro novo, zero, novinho. E ele faz isso porque o amava. Jesus diz que é difícil as pessoas ricas entrarem no reino dos céus por causa de suas posturas, porque elas não conseguem entender. Não que é impossível, mas elas encontram dificuldade,
porque elas não conseguem entender que não é o dinheiro que as salva, que não é o sobrenome que as converte, que não é sua posição social, porque eu saí na revista tal, porque eu saí no boletim tal, porque no jornal tal, o tal é o seu nome, estar escrito no livro da vida. Isso é que te deve dar alegria todos os dias. Aí olhamos e vemos Jesus, quando vemos pessoas que descem de seus pedestais e são pessoas no reino comuns, ajudadoras, misericordiosas, que não usam seus uniformes, que se despem de todas as seus glamours e chega no reino para servir. Diga glória a Deus. Por último, Lucas 23, versículo 55. Eu vejo Jesus nas mulheres, na época, rotuladas e frágeis, mas corajosas. Essas mulheres que sustentaram o ministério do Senhor Jesus. Essas mulheres que continuaram dando sustentação na era dos apóstolos. Eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus em Maria Madalena. Eu vejo Jesus na tia dele. Eu vejo Jesus nessas mulheres que foram as primeiras, as precursoras a ir no sepulcro. Eu vejo Jesus em pessoas frágeis, em pessoas simples, em pessoas que mal conhecem o Evangelho, que fazem coisas dignas dele. Eu vejo Jesus nos pequeninos que se convertem e que fazem coisas que você olha e que você fica pasmo de ver. E você olha e diz: Senhor, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Vê a coragem de pequeninos, vê a intrepidez de pessoas. Quanto tempo nós não vemos isso? Lucas 23, 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas prepararam as especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento, 24:1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, você acha que elas dormiram? Não, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Eu vejo Jesus em pessoas que fazem tudo para fazer o melhor, que rompem as suas limitações, que rompem preconceitos, que rompem situações. Mas eu não vejo Jesus em pessoas que recebem tanto, 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 e têm tanta condição de fazer tanto, e não fazem nada. Mas eu vejo Jesus naqueles que aquele pouco que tem, aquela quantia que tem, conseguem multiplicar, conseguem fazer mais. Às vezes nós, como seres humanos, valorizamos os que são fortes, têm, conhecem, podem, mas Jesus está nos pequenos, que tem pouco, mas que do pouco faz o muito. Eu vejo Jesus no coração de pessoas que nunca foi, nunca fez, nunca. E tudo que ela faz, tudo que essa pessoa faz, é com apreço, com idoneidade, no sigilo, no secreto. É um membro de família espetacular, é um vizinho espetacular, é um crente espetacular, é um ser humano espetacular. E você olha e diz: Senhor, eu estou te vendo. Eu estou te vendo.
Eu estou te vendo. E aí você olha para as pessoas que têm recebido tanto, 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 e você fica dizendo: Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Onde é que está a sua humildade? Onde é que está o seu esforço? Onde é que está a sua simplicidade? Onde é que está a sua dedicação? E você não encontra. E você só encontra malgrado, descaso. E você só encontra luxos e considerações e opiniões. Jesus não precisa da minha nem da sua opinião. Eu vejo Jesus nos frágeis, que fazem coisas espetaculares, cujos anjos param tudo para contemplar. Eu vejo Jesus em pessoas que não têm dons como alguns de nós rotulamos, mas que sabem amar como ninguém, sabem doar-se como ninguém, sabe ajudar como ninguém. Eu vejo Jesus no arrependimento. Eu vejo Jesus naqueles que carregam a cruz e ajudam a carregar a do outro. Eu vejo Jesus naqueles que são inteligentes e aproveitam as suas oportunidades para a eternidade. Eu vejo Jesus nos privilegiados que receberam talentos de Deus e fazem uso deste talento para o reino. E eu vejo Jesus naqueles que são frágeis, naqueles que vencem debilidades, que vencem situações, onde os grandes olham e dizem: isso não é nada, mas para Deus é tudo. Você está procurando Jesus? Olhe para o lado. Deus deixou determinado em sua palavra que nós encontraríamos Jesus de algumas maneiras. E uma delas seria no meu próximo. Será que você tem conseguido ver Jesus? Quem sabe você olha para alguém e você gostaria de ver o Jesus glorificado e aquela pessoa já pronta. Mas você vê o Jesus com suas mãos transpassadas e começando uma obra, e amando, perdoando, levantando e socorrendo. Você consegue ver Jesus naqueles que não são o que você acha que deveria ser? Você consegue ver as obras de Jesus, o trabalhar dele, a escrita dele na história das pessoas, o progresso? Você consegue vê-lo trabalhando, restaurando, às vezes ficando em silêncio, e você com uma vontade de assolar aquela pessoa. Jesus está ali dentro em silêncio, fazendo silêncio, esperando o momento de falar, e você cheio de palavras fermentadoras, destruidoras, assolando aquela alma. Será que temos podido ver Jesus na vida daqueles que nos cercam? No pequeno, que não sabe o que você sabe, mas às vezes produz mais do que você. Que não tem o que você tem, mas faz muito mais do que você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Encontrando Jesus. Eu queria que você olhasse primeiro para você e procurasse Jesus no seu arrependimento. E procurasse Jesus nos socorros que você oferece às pessoas. E procurasse Jesus nas oportunidades que você tem abraçado. E procurasse Jesus nos privilégios que você recebeu de Deus, que você faz bom uso deles. Que você procurasse Jesus nos seus esforços, na sua fragilidade, você fez tudo o que podia. Quais são as áreas da sua vida que você diz: Deus, eu fiz tudo o que eu pude. Eu passei por cima do meu orgulho, eu passei por cima dos meus preconceitos, eu passei por cima da minha vaidade. Será que você vê Jesus na pessoa que está doente, desenganada pelos médicos? Será que você consegue ver Jesus naquela pessoa que errou, que falhou, que pecou e que está arrependida?
Será que você consegue ver Jesus naquele que está desesperado e perdido? Será que você tem podido ver Jesus? Ah, Senhor, Tu te escondes, mas não te escondes, está bem claro diante de todos nós. Jesus se esconde em mim para que você possa vê-lo. Jesus se esconde em você para que eu possa procurá-lo em você. Jesus se esconde em cada um de nós, e nós conseguimos encontrá-lo naquele que está cansado, naquele que está fraco, naquele que está débil, naquele que precisa do abraço, daquele que precisa do olhar, da mão estendida, daquele que precisa um pouquinho só de paciência, daquele que só precisa de tempo, sabe? De tempo. Jesus está aí, todos os dias. Jesus está dentro do órfão, precisando de abrigo. Jesus está dentro do desamparado, do doente, do enfermo, do sozinho, do confuso. Precisamos buscá-lo para encontrá-lo. Será que você tem vivido esse Jesus que te oferece arrependimento, que te faz socorrer pessoas, que te ensina a valorizar oportunidades, que faz você usar os seus privilégios adequadamente, que faz você superar suas falhas?